Olá, seja muito bem-vindo a este canal. E a história bíblica narrada neste vídeo será sobre Davi e Golias. Como ocorreu a batalha entre Davi e o gigante filisteu. E isso segundo a Bíblia. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo. A luta entre Davi e Golias é uma história muito conhecida da Bíblia. Este episódio está registrado no capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. A Bíblia diz que na véspera de uma batalha entre os israelitas e os filisteus, um guerreiro da parte dos filisteus lançou um desafio aos israelitas. Mas não era qualquer guerreiro, tratava-se de um homem de grande estatura, um verdadeiro gigante, com uma altura aproximada de quase 3 metros. O gigante Golias era um homem forte. Sua couraça pesava cerca de 60 quilos e sua lança tinha quase 8 quilos. Golias era alguém que colocava respeito ao mais habilidoso guerreiro adversário. Além de imponente, Golias também era uma pessoa ousada e arrogante. Ele se apresentou diariamente durante 40 dias diante dos israelitas para desafiá-los. O desafio de Golias ao exército de Israel consistia em: se um guerreiro israelita conseguisse derrotá-lo, então os filisteus seriam submissos a Israel. Mas se Golias saísse do confronto vitorioso, então os israelitas seriam servos dos filisteus. O texto bíblico diz: e os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste de sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta de sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou, e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu, filisteus, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos, e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. O desafio de Golias amedrontou os israelitas. Nenhum guerreiro de Israel se dispôs a enfrentá-lo, nem mesmo o rei Saul, que era um habilidoso guerreiro, considerou a ideia de aceitar aquele desafio. A situação de Israel, dia após dia, foi ficando mais crítica. Inclusive, o rei Saul ofereceu uma grande oferta a quem se dispusesse a enfrentar Golias. Se um hebreu vencesse o gigante filisteu, então ele receberia muitas riquezas, isenção de impostos e ainda poderia se casar com uma das filhas do rei. Mas mesmo a generosa oferta foi capaz de incentivar um voluntário do exército de Israel. Davi tomou conhecimento do desafio de Golias quando foi enviado por seu pai para levar suprimentos ao acampamento de Israel. Os irmãos de Davi estavam no campo de batalha. Quando ouviu a afronta de Golias, Davi ficou indignado. Diferentemente dos soldados israelitas que fugiram de medo de Golias, Davi considerou que não havia o que temer. Por isso questionou: quem é
Pois esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo. Davi entendeu que a afronta de Golias não era apenas contra um exército humano, mas contra o verdadeiro comandante do exército, isto é, o Deus vivo. Então foi naturalmente Davi perguntou aos israelitas o que eles fariam com aquele homem. Para Davi, o desafio de Golias não deveria ser visto como um problema para qualquer soldado israelita que cresce no Senhor. Então ele mesmo aceitou o desafio, apesar de ser ridicularizado por Eliabe, seu irmão mais velho, e desacreditado por Saul. O texto bíblico diz: E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: Por que descestes aqui? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder, conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Davi não teve qualquer dúvida de que Deus se encarregaria daquela batalha. O jovem Davi já tinha experimentado em sua própria vida o poder do Senhor, que o fez matar um leão e o urso enquanto apacentava as ovelhas de seu pai. Para Davi, diante do poder de Deus, Golias não era mais do que um urso e um leão. O texto bíblico diz: Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria e livrava-a da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim farei o teu servo ao leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos dos Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. Davi também dispensou o uso de uma armadura. Saul até lhe ofereceu sua armadura pessoal, mas obviamente a armadura não serviu. Saul era um homem de grande porte e Davi era um jovem saindo da adolescência. Contudo, sua segurança vinha do Senhor e não de armas humanas. O texto bíblico diz: E Saul vestiu a Davi de suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos de ribeiro, e pôs-lo no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou da mão a sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. Davi lutou com Golias usando apenas uma funda e um bastão, instrumentos usados por pastores naquela época. Ao ver a cena do jovem Davi se aproximando, segurando apenas esses instrumentos, o arrogante Golias não perdeu a oportunidade de mostrar pela última vez sua arrogância e soberba. Ele disse: Sou eu um cão para vires a mim com paus? Porém, a resposta de Davi foi a legítima declaração de alguém cuja confiança está no Senhor. Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Depois, Davi ainda avisou Golias que naquele mesmo dia o Senhor entregaria ele em suas mãos, e todos saberiam que há Deus em Israel.
O texto bíblico diz: Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo, às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Então Davi lançou uma pedra com sua funda. A pedra feriu Golias na testa, fazendo-o cair por terra. Davi não tinha uma espada. Tomou a espada do próprio Golias e cortou-lhe a cabeça. A batalha havia terminado. O gigante estava liquidado. O texto bíblico diz: E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto, em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. O gigante foi derrotado, sua cabeça foi cortada, e a vitória do jovem pastor Davi evidenciou que o Senhor dos Exércitos estava com ele. E essa foi a história da batalha entre Davi e Golias.